Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 10, que tem como título Poder do Alto contra as hostes da maldade. O batismo no Espírito Santo é uma promessa de Deus a todos os santos, com o objetivo de edificar e aperfeiçoar a vida cristã da igreja, individual e coletivo, no conhecimento e na graça do Senhor Jesus, através da concessão de um revestimento de poder para os filhos de Deus, manifestado pelos dons espirituais. Nesta lição estudaremos sobre a historicidade do povo de Israel, o avivamento em Samaria, protagonizado pelo Espírito Santo. Definiremos batismo do Espírito Santo, seu propósito, qual a evidência do batismo no Espírito Santo e como se preparar para receber esta grande dádiva do Senhor. A historicidade do povo de Israel. Por ocasião da morte do rei Salomão, o rei de Israel, ou melhor dizendo, o reino de Israel, foi dividido em dois reinos. O reino do norte, composto por 10 tribos, governado por Jeroboão, cuja capital era Samaria, e o reino do sul, Judá, composto por 2 tribos, governado por Roboão, filho de Salomão, cuja capital era Jerusalém. O reino do norte foi aniquilado pela Síria em 722 a.C., e os israelitas foram exilados e dispersados nas regiões do Oriente Médio. Os assírios ocuparam as terras israelitas, com povos estrangeiros que, ao se juntarem com os remanescentes do Reino do Norte, ou seja, o Reino de Israel, deram origem aos samaritanos, promovendo assim uma miscigenação de povos. E com isso, a identidade do povo de Israel foi perdida, apesar de ainda crerem no Deus Yahvé. Esta miscigenação de povos fez com que os israelitas do Reino do Sul, ou seja, do Reino de Judá, também cognominados judeus, não se relacionassem e nem compartilhassem da mesma fé com os samaritanos. A pregação da palavra de Deus, acompanhada de sinais e prodígios em Samaria. Filipe, o diácono que se tornou evangelista, cheio do Espírito Santo e sabedoria, foi um dos 7 homens escolhidos para organizarem a distribuição diária de alimentos às viúvas. Atos capítulo 6, versículos 1 ao 6, diz assim a palavra do Senhor. Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Mas, irmãos, escolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. E quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. O parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas e Nicolau, prosélito de Antioquia. Apresentaram-nos perante os apóstolos e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém, se multiplicava o número dos discípulos. Também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Portanto, aqui nós temos o relato da escolha de Filipe como para o corpo do diaconato, de forma a servir as mesas às viúvas.
enquanto os apóstolos se consagrariam à pregação da palavra de Deus. Mais adiante, esse Filipe que for escolhido para ser diácono, se tornou evangelista. E em Atos, capítulo 21, versículo 8, diz assim: no dia seguinte partimos e fomos para Cesareia. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, que eram de 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Portanto, Filipe se torna um evangelista. Filipe recebeu o poder do alto, possivelmente ou no dia de Pentecostes, ou pela imposição das mãos dos apóstolos, como nós mencionamos no texto lido em Atos capítulo 6, para, então, após a morte de Estevão, e em face da implacável perseguição aos cristãos, ele, Filipe, foi pregar o Evangelho de Cristo em Samaria, realizando naquela cidade, pela ação do Espírito Santo, maravilhas, curas, milagres, sinais e prodígios, obedecendo rigorosamente a ordem imperativa de Jesus, para que a palavra de Deus fosse pregada em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Atos, capítulo 1, versículo 8, diz a palavra do Senhor: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ou seja, por ocasião da ascensão de Jesus, ele fala então aos seus discípulos que eles receberão poder vindo do alto, vindo do Espírito Santo, para então eles pregarem o Evangelho, não só em Jerusalém, mas como em toda a Judéia, em Samaria e em todos os confins da terra, ou seja, por toda a terra. E após a morte de Estevão, em uma perseguição implacável à igreja, o diácono Filipe, ele vai para Samaria e lá começa a realizar a pregação da palavra, realizando também sinais e maravilhas. Diz assim a palavra do Senhor: e Saulo consentia na morte de Estevão. Naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entremente, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Filipe, ele era um notável estudioso da Bíblia Sagrada. Considerando que sobre a ordem do Espírito Santo ele foi para o deserto se encontrar com um alto oficial de Candace, superintendente do tesouro da rainha dos etíopes, que estava a realizar a leitura do livro de Isaías, sem, porém, entender a mensagem lida. Filipe explicou a mensagem da salvação e vida eterna pelo sacrifício de Cristo Jesus para o eunuco, e em seguida realizou o batismo nas águas do alto oficial da rainha. Na sequência, o Senhor arrebatou Filipe do deserto para a cidade de Azoto, e passando em cidade até Cesareia
Filipe pregou o Evangelho de Jesus para a salvação de muitos. Atos capítulo 8, versículo 26 a 40, narra esta história. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul. No caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco alto, oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro. Vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a assentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou. E começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, quem pede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Filipe, pelo poder do Espírito Santo, ao pregar o Evangelho de Cristo, despertou no coração de Simão, um mágico que iludiu o povo de Samaria com falsos milagres, a fé da salvação. Tendo então este mágico se arrependido e também foi batizado nas águas por Filipe. Atos capítulo 8, versículos 9 a 13, diz assim a palavra do Senhor. Ora, havia certo homem chamado Simão, que ali praticava a mágica, iludindo o povo de Samaria, insinuando ser ele grande vulto, ao qual todos davam ouvidos do menor ao maior, dizendo: este homem é o poder de Deus, chamado grande poder. Aderiam a ele porque havia muitos iludiram com mágicas. Quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava, a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, iam sendo batizados, assim homens como mulheres. O próprio Simão abraçou a fé e, tendo sido batizado, acompanhava Filipe de perto, observando extasiado os sinais e grandes milagres praticados pelo Espírito Santo através de Filipe. Em virtude deste grande avivamento em Samaria, através da pregação da palavra, do ensino da palavra e dos sinais, prodígios, maravilhas, curas, milagres executados, Samaria observou este grande avivamento. E os apóstolos Pedro e João foram a esta cidade e protagonizaram, como parte deste avivamento, por meio da oração, o batismo coletivo do povo de Samaria no Espírito Santo. E eles receberam este poder para realizar maravilhas. Simão, antevendo então adquirir poder, ofereceu dinheiro aos apóstolos e foi repreendido por causa desta iniquidade. Porém, rogou aos apóstolos para que orassem, e assim o Senhor o perdoaria.
Diz assim a palavra do Senhor, Atos capítulo 8, versículos 14 a 25. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então eles impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vendo, porém, Simão, que pelo fato de impor os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo. E então ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro, porém, lhe respondeu: o teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois julgastes adquirir por meio dele o dom de Deus. Não tens parte nem sorte neste ministério, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Arrepende-te, pois da tua maldade, roga ao Senhor, talvez te seja perdoado o intento do coração. Pois vejo que estás em fel de amargura e laço de iniquidade. Respondendo, porém, Simão lhes pediu: rogai vós por mim ao Senhor, para que nada do que dissestes sobrevenha a mim. Eles, porém, havendo testificado e falado a palavra do Senhor, voltaram para Jerusalém e evangelizavam muitas aldeias dos samaritanos. Observe, então, que a partir desta perspectiva em que nós falamos sobre a historicidade do povo de Israel e a pregação da palavra de Deus, o ensino da palavra, acompanhada de sinais e prodígios em Samaria, por meio de Filipe e depois por meio dos apóstolos Pedro e João, ocorrendo ali em Samaria um verdadeiro avivamento protagonizado pelo Espírito Santo. Então, este é o poder do alto que nos faz fortes para o enfrentamento contra as hostes da maldade. E a partir deste instante, o poder do alto, o revestimento desse poder é através do batismo no Espírito Santo. Assim como Filipe, nós devemos também enfrentar e resistir ao diabo com toda a nossa força espiritual e intrepidez no exercício da nossa fé, pregando sobre o reino de Deus, ensinando a palavra, realizando sinais, prodígios, curas, milagres e maravilhas através do Espírito Santo do Senhor, seja para multidões, como o Filipe fez aos samaritanos, ou a um indivíduo, como Filipe fez com o eunuco. E, portanto, é este poder do alto que nós temos que ser revestidos, além da armadura de Deus que nós estudamos, então, na aula anterior. Vamos falar, então, agora sobre este batismo do Espírito Santo. Jesus, ao ascender aos céus, disse aos seus discípulos, como nós já lemos anteriormente, que ao descer sobre eles o Espírito Santo, receberiam o poder do alto para serem testemunhas, ou seja, pregar o Evangelho de Cristo em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até aos confins da terra. Enfim, vamos definir então o que é batismo no Espírito Santo. É um ato invisível e realizado somente por Jesus, sendo um presente de Deus dado a uma pessoa temente ao Senhor, não como prêmio a um merecimento, mas a uma virtude do próprio Senhor em conceder esta bênção e não o mérito daquele que recebe. Ou seja, o Senhor é que concede essa bênção, sendo então o batismo no Espírito Santo, em sua essência, um revestimento de poder, de modo a capacitar o crente em Jesus a ser uma intrépida testemunha de Cristo em todo o mundo. Então, o batismo no Espírito Santo não significa em tornar uma pessoa um super crente. Não. O batismo no Espírito Santo dá
Ao crente a prerrogativa de se revestir de um poder para pregar o Evangelho, ensinar a palavra de Deus, realizar curas, sinais, prodígios, maravilhas e milagres. Qual é o propósito do batismo no Espírito Santo? Considerando que a experiência do batismo no Espírito Santo não é um requisito para a salvação. O requisito para a salvação é crer no sacrifício de Jesus, se arrepender de seus pecados e então receber a vida eterna. Este batismo no Espírito Santo é uma necessidade indispensável para tornar um cristão mais eficaz em sua vida cristã, piedosa e na realização da obra do Senhor. Portanto, esse revestimento de poder lhe dá mais, vamos dizer assim, um poder para então pregar o Evangelho, ensinar a palavra, realizar sinais, curas, prodígios, maravilhas, milagres, através do Espírito Santo. E quando nós somos batizados no Espírito Santo, revestidos deste poder, para então, de forma mais eficaz, com este poder do alto, combater as hostes da maldade, as características desse batismo, ela é experimentada, conforme a Bíblia diz, através de uma experiência pessoal e bem definida, sendo que aquele que recebe o batismo no Espírito Santo fica plenamente consciente deste batismo. É algo que você não pode descrever ao ser batizado no Espírito Santo. O batismo no Espírito Santo, ele é uma promessa de Deus, porque Jesus disse que nós receberíamos poder do alto através do Espírito Santo, e é uma promessa de Deus universalmente para todos os homens, de geração a geração, que venham a responder positivamente a chamada da salvação em Jesus, através do Evangelho de Cristo. O batismo no Espírito Santo, ele deve ser pedido e buscado. O batismo no Espírito Santo deve ser pedido e buscado. Qual é a evidência do batismo no Espírito Santo? Conforme podemos contemplar na Santa Bíblia, o batismo no Espírito Santo tem como evidência inicial o falar em línguas estranhas, não existindo qualquer outro sinal material manifestado nos registros bíblicos deste acontecimento que indique que alguém tenha sido batizado no Espírito Santo, a não ser o falar em línguas estranhas. Em 3 importantes acontecimentos registrados no livro de Atos dos Apóstolos, nós podemos confirmar o falar em línguas estranhas como evidência do batismo no Espírito Santo. A saber, o primeiro acontecimento foi no dia de Pentecostes. Este é o mais notável registro da Bíblia deste revestimento de poder. No dia de Pentecostes, uma festa consagrada às primícias das colheitas, os discípulos estavam reunidos, quando de repente um som que veio do céu como um vento impetuoso encheu o ambiente onde eles estavam e viram como línguas de fogo repartidas sobre eles e foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas estranhas. Em Atos capítulo 2, nós temos o registro deste fato. Diz assim a palavra do Senhor: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídos entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Outro acontecimento em que
há uma evidência física do batismo no Espírito Santo falar em línguas foi na casa de Cornélio. Pedro fazendo um discurso na casa de Cornélio, o Espírito Santo caiu sobre os seus ouvintes e todos foram batizados no Espírito Santo e falaram línguas estranhas. O terceiro acontecimento foi em Éfeso, na cidade de Éfeso. Na cidade de Éfeso, enquanto o apóstolo Paulo falava sobre o batismo, 12 pessoas foram batizadas no Espírito Santo e falaram em línguas estranhas. Atos, capítulo 19, versículos de número 1 ao 8, diz assim a palavra do Senhor. Atos 1 ao 8. Aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Vamos falar então neste momento, depois desta compreensão de que o batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder para realizar a obra de Deus. Portanto, o batismo no Espírito Santo lhe reveste de poder, não para que você se torne um super crente, não para que você fique orgulhoso, vaidoso, achar que é superior aos demais. Não. O revestimento de poder é para que você seja mais utilizado na obra com eficiência, através do poder que vem do alto, para combater as hostes da maldade. E como eu me devo preparar para este batismo no Espírito Santo? Muitos estudiosos da Bíblia Sagrada, por entenderem que é prerrogativa do Senhor Jesus, a vontade e decisão de batizar uma pessoa no Espírito Santo, rejeitam qualquer ação de ensino para se receber o Espírito Santo. Quanto ao batismo, porém, felizmente, as Escrituras nos ensinam que devemos proclamar ou fazer para estar na condição de ser batizado no Espírito Santo pelo Senhor Jesus, as seguintes, ou ter as seguintes atitudes. Ou seja, as Escrituras nos ensinam o que devemos fazer para estar na condição de ser batizado no Espírito Santo pelo Senhor Jesus. Lembrando sempre que somente é prerrogativa do Senhor Jesus a vontade e a decisão de batizar alguém no Espírito Santo, ou seja, de revestir de poder do alto. Mas como primeira atitude ou condição, quem será batizado no Espírito Santo tem que se arrepender de seus pecados. Sabemos que para uma pessoa obter a salvação tem que imperativamente se arrepender de seus pecados, sendo este requisito também indispensável para receber o batismo no Espírito Santo. Atos capítulo 2, versículo de número 38, diz assim a palavra do Senhor. Respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo.
quem quer ser batizado no Espírito Santo tem que proclamar a palavra. A salvação em Cristo Jesus vem pelo ouvir a palavra, que acende instantaneamente a fé. E, indispensavelmente, a fé é um pré-requisito para que alguém seja batizado no Espírito Santo. Na carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 2, diz assim a palavra do Senhor: quero apenas saber isto de vós: recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Claro que é pela pregação da fé e não pela realização das obras da lei. 4.3, para uma condição aqui ou seja, em terceiro lugar, para uma condição de preparação para receber o batismo no Espírito Santo, obediência a Deus. O servo que é obediente ao Senhor passa a conhecer a Deus com muito mais confiança e assim recebe o Espírito Santo para presidir a sua vida. Atos capítulo 5, versículo 32, diz assim a palavra do Senhor: ora, nós somos testemunhas destes fatos, e bem assim o Espírito Santo que Deus outorgou aos que lhe obedecem. Em quarto lugar, uma condição para receber o batismo no Espírito Santo é a adoração a Deus. Se adorarmos o Senhor em espírito e em verdade, criamos um ambiente ideal para o batismo no Espírito Santo. No livro do Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 16, versículo 14, diz assim a palavra do Senhor: ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vulo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isto é que vos disse que há de receber o que é meu e vulo há de anunciar. E no versículo 13 ele diz: quando vier, porém, o Espírito da verdade, ou seja, o Espírito Santo, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Portanto, nós devemos adorar o Senhor. E por último, orar e buscar o Espírito Santo. Devemos orar e esperar com paciência, de forma persistente e perseverante, o batismo no Espírito Santo. Concluindo então a nossa aula de hoje. O batismo no Espírito Santo se traduz numa grande experiência com Deus, para desenvolver e aperfeiçoar a sua obra, não dependendo este ato de merecimento próprio, métodos, posição eclesiástica, de local ou de tempo, mas tão somente de um coração voltado para amar de verdade o Senhor. Filipe, o diácono que se tornou evangelista, diz a palavra que ele era cheio do Espírito Santo e tinha muita sabedoria. Sejamos então, como Filipe, cheios do Espírito Santo, revestidos de poder do alto, para lutar, enfrentar, resistir às hortes da maldade. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória é de Deus. Até ao nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.